Um dos primeiros temas que a gente tem aqui sensíveis é sobre o batismo, tá? Nós temos outros, mas eu vou abordar primeiro o batismo, que é essa questão de batismos de crianças, de bebês, né, ainda, né? E o que é julgado no meio evangélico, que para ser batizado, passar pelas águas, a gente tem que ter consciência do que está acontecendo. É como se fosse o aceitar Jesus, não é, pastor reverendo Elton Sim, Roberto? sim. Eu gostaria que você discorresse e tentasse defender da visão presbiteriana reformada, por que esse batismo em bebês, em crianças, e por que também do método de aspersão, né? Eu queria que você trouxesse esse tema aí e defendesse ou se apresentasse um motivo para isso. Muito bem. O Robson e querido presbítero João Paulo, a crítica é feita porque esta prática que é realizada na nossa denominação se faz, às vezes, se identificar com uma outra denominação que muitos vai denominar como hereges, que são a prática de heresias, que é batizar criança, porque criança não tem ainda poder de escolha, não consegue decidir. Então, como pode vocês batizarem crianças? No nosso primeiro podcast, nós tentamos definir bem sucintamente a palavra batismo, o entendimento que se tem desta palavra batismo no campo teológico. Então, neste campo, querido Robson, nós entendemos que batismo, a princípio, não tem a ver para a criança com a fé da criança, mas sim com a fé dos pais, porque nós seguimos uma tradição do Antigo Testamento, da bênção que o Senhor Deus derramou sobre Abraão quando chamou este homem de uma terra distante para neste homem compor ou dele surgiu o povo judeu. E o que é interessante é que a nossa tradição segue este ensino teológico. Foi a Abraão que Deus instituiu a circuncisão, que era uma marca visível de uma ação invisível na vida de Abraão. Pergunta, aproveitando e interromper você rapidamente, a circuncisão, ela era praticada, porque a gente tem registros históricos aí da própria Bíblia sobre a circuncisão de Isaac, certo? Sim, exatamente. Isaac já era uma criança, né? E ele, imagino que ele era uma criança, sei lá, de 9, 10 anos. Não, quando foi circuncidado, Isso. 8 dias. 8 dias. Isso. O que a gente tem no imaginário Sim, nosso sim, que o próprio Isaac, ele era uma criancinha, né? sim. Alguns quadros que a gente vê. Então, esse termo aí de ser circuncidado quando criança ainda vem ainda da tradição judaica, é isso? Isso, exatamente. Deixa eu só explicar porque nós estamos na nova dispensação, na nova aliança, e eu estou trafegando aqui a questão de Abraão e Isaac na antiga aliança. Na antiga aliança, a realização era a circuncisão no menino, só nos homens. Na menina não, porque a menina era incluso no pacto da aliança. E a promessa foi de que o menino nascido debaixo desse pacto teria que ser circuncidado ao 8º dia, depois de nascido. E o 8º dia, a criança nem sabia de nada o que estava acontecendo. Não era por causa da fé da criança, era por causa da promessa que Deus fez aos pais. E isso se seguiu até na época do Senhor Jesus, quando ele nasce. Os pais do Senhor Jesus levaram o menino para ser circuncidado. Quando o Senhor Jesus realiza a obra da redenção, agora algo começa a mudar, Robson. Nós vamos ter a transição na pessoa de Jesus para um novo testamento. E aí coisas do Antigo Testamento começam a mudar para a igreja do Novo Testamento, que nós chamamos a igreja da Nova Aliança. Não é uma outra igreja, é uma igreja que se segue desde o Antigo Testamento, mas agora com uma nova perspectiva do pacto, da aliança. A circuncisão é uma, nós a entendemos, essa aqui é a nossa tradição, é assim que nós entendemos, biblicamente falando, que no Novo Testamento as crianças continuam fazendo parte da promessa que Deus deu à família da aliança. Se na antiga aliança
a criança estava incluso e recebia a marca visível para dizer que aquela criança fazia parte do povo de Deus, no Novo Testamento a mesma coisa, só que no Novo Testamento a marca visível é a água. Na Nova Aliança se expandiu muito mais a marca visível, que é a água, porque agora até as meninas podem ser batizadas, coisa que no Antigo Testamento ela não tinha essa parte de marca visível, ela entrava porque ela estava debaixo da autoridade do pai ou de um filho mais velho. Pois bem, a crítica é de que, como que nós fazemos com o texto de Marcos 16:16? O Evangelho de Marcos registra que todo aquele que crer e for batizado será salvo. Então, para batizar no Novo Testamento, a criança tem que crer. Mas a pergunta que nós podemos fazer, presbítero João Paulo, é: o texto de Mateus 16:16 está tratando de batismo infantil ou está tratando da grande comissão? É só olhar o contexto. Então, o que nós entendemos do texto é que o Senhor Jesus está comissionando os seus discípulos, apóstolos. Só para contextualizar o texto, Marcos 16 diz: quem crer e for batizado será salvo. Isso. Mas quem não crer será condenado. Exatamente. Eu, de propósito, não citei a última parte do versículo, porque eu vou entrar nele agora. Esse texto não está falando de criança, está falando da grande comissão, que os discípulos sairão para o mundo pregando o evangelho para pessoas que têm consciência de ouvir o evangelho e tomar uma decisão. Aqueles que creem, o sinal visível da fé invisível é a água, batismo. Então está aí a evidência de um salvo. Quem não crer, então já está condenado. Então, se eu pegar esse texto aí para poder defender que não pode batizar criança, então eu vou ter que dizer que toda criança estão condenadas ao inferno. E nós não vamos chegar nesse extremo. Agora, uma questão, e eu concluindo aqui este ponto, é que há pessoas que não batizam, ou igrejas que não batizam crianças. E nós entendemos a razão. Mas o ponto é, todos nós queremos a mesma coisa para os nossos filhos na igreja. A nossa leva as crianças para serem batizadas, receber o selo da fé dos pais. Mas tem pessoas que levam a criança na igreja que só não usa água, mas faz a mesma coisa que nós fazemos. Apresenta a criança, faz uma oração. Tem igreja até que passa um olhinho na testa da criança. Substitui a água. Então, o que todos nós queremos é inserir a criança na família e dizer que aquela criança faz parte daquela família, ela também está debaixo da promessa e da bênção da família da aliança. O nosso entendimento é que a marca da aliança do Novo Testamento é a água, e as crianças também fazem parte dessa promessa. O que vai acontecer com elas, Robson, depois de serem ensinadas no caminho que se deve andar, a responsabilidade dos pais, é que quando essa criança tiver uma idade de razão, seja lá 10, 12, até os 18 anos, ela vai professar publicamente a fé dela pessoal. Não precisa mais de receber o batismo, porque o batismo é apenas um ritual de iniciação para que ela seja incluída no grupo. Esse é o nosso entendimento. E isso é bíblico, é bíblico. Perfeitamente, então. O presbítero João Paulo. Então, agora, nesse contexto aí de apresentar às crianças a nossa fé e batizá-las, elas ainda crianças, né, ainda talvez bebês, o que substituir... Me ajuda a palavra aí, pastor. Substituir? Isso aí. Iria substituir o batismo depois de velho, seria a apresentação, como se fosse uma espécie de aceitar o Jesus, né? Aceitar Jesus depois de velho. Esse aceitar Jesus, eu entendo que ele envolva uma consciência, certo? E essa consciência é um despertar. E esse despertar, ele é a partir de quando, pastor, reverendo presbítero? Já estou colocando aqui como reverendo. Ele está no caminho. Próximo caminho. Presbítero é pastor. Isso, o presbítero. Pode nos orientar nesse caminho? A gente, dentro disso que o pastor construiu, veja bem, fica fácil da gente notar um certo processo nisso. Um processo que os pais vão fazer parte desse processo. Mas a obra final não é dos pais. Quando se apresenta uma criança a batismo na nossa denominação, e aqui uma observação que eu faço não só com relação ao batismo, não só com relação à questão da teologia, mas em qualquer assunto. Se você quer construir uma crítica sobre aquilo, você primeiro conheça aquilo que você vai criticar.
Você não pega apenas uma perspectiva e constrói a sua crítica toda sobre aquilo. Você tenta abranger todos os ângulos possíveis para você ter uma opinião concisa sobre aquilo. Muitas dessas opiniões, não estou falando que todas, mas muitas dessas opiniões que criticam, por exemplo, o batismo, vão se esmerar nessa linha de que a salvação, a criança não tem consciência da salvação, o texto de Marcos que o pastor mencionou. Entretanto, em qual batismo da igreja presbiteriana é feito a partir da salvação ou da consciência da criança? Nenhuma. Se a pessoa assistir um ato de batismo, ela vai ver que as perguntas que são feitas são para os pais da criança e para a igreja. É a obrigação ali dos pais manter os seus filhos no caminho de Deus. A promessa, que é a obrigação que se vincula no ato do batismo, é esse, não é com relação à criança. Ou seja, se nós temos o grande comissionamento de levar a palavra de Deus, de pregar o evangelho, a primeira grande obra de todo cristão começa dentro do seu lar, evidentemente com seus filhos. Então, ali no batismo, você tem a promessa dos pais de introduzir os seus filhos no caminho de Deus. Em algum momento, quando ele tem a consciência, aí sim ele vai fazer onde entra a sua pergunta, ele vai fazer a sua profissão de fé. Agora sim, como a consciência dele. Mas como resultado da obra dos pais? Não. Os pais auxiliaram. O que leva a consciência daquela criança? Hoje eu realmente confio a minha vida em Deus, eu creio na figura de Jesus Cristo, então eu vou professar a minha fé publicamente. Isso é resultado da obra de quem? Do Espírito Santo. Certo. Só o Espírito Santo. É interessante porque o mesmo entendimento que na Igreja Católica, pelo que eu estou me lembrando aqui, tá? Tem sobre a questão do batismo infantil, né? Que ali é uma espécie de apresentação, mas que essa apresentação vale para a salvação, né? E você está me dizendo que, apesar dessa apresentação, ela não garante a salvação, é isso? Não. Batismo não garante salva. Porque vai depender da obra do Espírito Santo na vida daquela pessoa. E a questão da própria eleição, a predestinação? Isso. Deixa eu só um adendo aqui. O senhor citou aí a questão da Igreja Católica e algumas pessoas podem estar nos ouvindo, inclusive, né, amigos católicos. A distinção porque às vezes se identifica a Igreja Presbiteriana com a Igreja Católica. Então, só para deixar bem clara a distinção. A Igreja Católica também batiza criança. O entendimento nosso do batismo infantil é totalmente diferente da Igreja Católica. A Igreja Católica batiza a criança porque entende que a criança tem que batizar, porque senão ela fica pagã. E eles entendem que aquele batismo realizado lá tem um efeito salvífico. E o nosso entendimento é que não. O efeito salvífico vai vir nesta apresentação excelente que o presbítero João Paulo colocou aqui. Obra exclusiva do Espírito Santo, na responsabilidade dos pais ensinarem os filhos do caminho que se deve andar. E outra, a Igreja Católica também, quando batiza a criança, tem um quê de uma doutrina de Maria. Então, a doutrina da Maria estar junto lá, chamada mariolatria, que nós entendemos muito bem sobre isso. Então, tem esta conotação. Na Igreja Presbiteriana não tem doutrina de homem, de mulher, de ninguém. A responsabilidade é dada. E é interessante isso. Se batiza a criança, mas as pessoas não prestam atenção nas promessas ou nas perguntas que são feitas para os pais, que assumem diante de Deus e diante da igreja. Não é só simplesmente jogar água na cabeça da criança. Há uma profissão de fé dos pais ali, novamente, de dizer, eu sou responsável por essa criança, Deus me deu essa criança e eu vou ensinar essa criança no caminho que se deve andar. Então, a responsabilidade recai muito mais sobre os pais. Claro, e aí nós entendemos que pela força da eleição, pela promessa do pacto, entendemos que aquela criança, sim, quando crescer, não vai se desviar do caminho do Senhor, sendo ensinada naquele caminho. Pode até se desviar. Pode até ser uma ovelha perdida, mas que o Senhor Deus vai usar alguém para ir resgatá-la. Ou pode se tornar uma criança, quando crescer, desviar do caminho, como foi aquele filho do pai lá, o filho pródigo, que na consciência o Espírito Santo convence que a casa do pai é melhor do que o chiqueiro do mundo. Assim nós cremos. Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Elton.
Hoje estou aqui na Rua Inconfidência, frente à nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Central de Betim, número 261. Passando aqui para te deixar um convite para participar conosco dos trabalhos realizados aqui na nossa igreja. Às quartas-feiras, às 19h30, temos o estudo bíblico e aos domingos, 9h, escola dominical e às 19h, o culto vespertino. Você e sua família serão bem-vindos no nosso meio. Que Deus te abençoe.